Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar dos simbolismos do reiki. O reiki é uma palavra que é escrita com ideogramas. O que é ideograma? Ideograma é a escrita japonesa. Ele tem uma série de significados, tá? Porque ele não reflete uma palavra, ele não tem som, então ele não exprime uma letra exatamente. Ele é uma ideia, porque por isso que se chama ideograma. É o diagrama de uma ideia, tá? Esse ideograma, ele pode ter várias leituras. A parte superior dele, vocês estão vendo dois kanjis, o de cima e esse de baixo. Ele significa várias coisas, entre eles, assim, uma chuva de energia vital, tá? Tem vários outros significados, mas eu acho bonito dizer que ele é uma energia que está acima de todas as outras energias e que está em você e que você pertence a ela. Isso está no livro do mestre Johnny de Carli, Apostilas Oficiais. É muito legal saber mais sobre o ideograma. A cor oficial do reiki é a cor da saúde física, que é a cor verde, né? O ideograma mesmo é sempre desenhado em dourado, que é a cor cósmica, né? O verde porque ele está relacionado com o nosso chakra cardíaco. E um símbolo super importante na natureza, que lembra muito como é um reikiano, é o bambu, tá? Porque o bambu é simples, ele é resistente, ele é resiliente, ele é humilde, ele tem várias qualidades. Se vocês olharem bem, é uma planta muito delicada, que dá em grandes touceiras. Quem nunca viu uma touceira de bambu, procura para ver, porque é muito legal. O Japão tem várias que servem como anteparo para ventos, tufões, tempestades, que é um país que tem um clima meio complicado, né? A primeira lição do bambu, para o reikiano tem essa característica de ser humilde, aprender a ser humilde. Porque diante das dificuldades da vida, ser humilde é muito importante, ser flexível. O bambu é uma planta flexível que vai de acordo com o sabor dos ventos. Ela verga, mas não quebra. Tá? Se a gente for menos duro com as coisas da vida, levar menos a ferro e fogo, seguir o caminho das águas, né, a gente acaba tendo uma vida melhor e mais pacífica, mais repleta de paz e harmonia. O reiki, o reikiano, ele aprende a respeitar as suas tradições e os seus mestres, porque sem os seus mestres eles não estariam aqui dando aula, tá? É muito importante você respeitar a sua origem. A nossa origem de reikiano está nos ensinamentos do mestre Mikao Usui. Então, a gente tem mais é que reverenciar os nossos mestres. E o bambu nos dá essa lição, tá? Ele tem raízes muito profundas. Quando você planta bambu em determinado lugar, esquece de plantar outra coisa porque ele toma conta do terreno. Então, ele tem raízes tão profundas que nada mais consegue ser plantado lá. Um reikiano é muito resiliente, que nem uma planta de bambu. O bambu tem uma aparência frágil, né? Às vezes você olha o reikiano tão simples, tão humilde, tão assim, simples, fraquinho, né? Aquela pessoa delicada. Só que ele é resiliente, ele é forte como o bambu. Porque, apesar de muito frágil, o bambu lá no Japão, ele suporta muito bem os tufões e a neve, porque o Japão é um país em que a neve, assim, o inverno é cruel. Ele chega a baixar mais de 40 graus abaixo de zero. Então, assim, é muito difícil, né, você viver bem num local assim. Aí você vê o quanto é sofrido. E o bambu acaba morrendo durante o inverno, desaparece. Só que na primavera ele brota. E isso é muito importante. A resiliência é uma característica importante para a gente desenvolver, porque você suporta fases muito difíceis, né? Olha que nós passamos com a pandemia, uma fase dificílima para todo mundo, e, no entanto, quantos sobreviveram, quantos estão aqui lutando por um país melhor, tentando melhorar a nossa vida, a vida dos que nos cercam. Então, eu acho que a lição que o
o bambu nos dá é que ele brota após todas as adversidades. O reikiano é solidário. O reikiano é um barato, né? Porque ele está sempre disposto a ajudar. Às vezes até ele se mete um pouco na vida dos outros querendo ajudar. Porque ele vê a pessoa passando mal, a pessoa triste, a pessoa aborrecida, ele começa já a perguntar: você está com alguma coisa? Você quer ajuda? Às vezes a pessoa está chorando, você é a primeira que chega lá, abraça, acolhe e fala: não, fica calmo, sinta meu abraço solidário, a gente quer te ajudar, vamos lá, o que dá para fazer? Isso é solidariedade. Às vezes você vê uma campanha na televisão precisando de ajuda, você já sai correndo, fazendo campanha também com os amigos, recolhendo roupa, recolhendo calçados, procurando alimentos e ver como pode ajudar. O reikiano é assim. E se não é, ele fica assim, porque ele aprende a ser solidário. Isso ele aprende e mostra, o bambu mostra isso muito bem, porque o bambu ele vive em grandes torceiras, em comunidades bem grudadinhas, né? E isso torna ele muito mais forte, tá? Porque na atual sociedade, o individualismo é uma constante. As pessoas vivem grudadas no celular e não estão nem aí com os outros, né? O egoísmo é uma coisa muito complicada. E acaba nos afastando das pessoas importantes, da nossa célula familiar, dos nossos amigos mais próximos. A amizade é um valor fundamental para a gente sobreviver em sociedade. Vocês estão vendo aí vários grupos se organizando para defender interesses comuns. Grupos de LGBT, mulheres, grupos étnicos, de um modo geral, procuram se reunir, fazer reuniões e procuram mudar o planeta, né? O reikiano, nesse aspecto, ele ajuda muito, ele é muito solidário, está sempre disposto a colaborar como uma moita de bambu. O bambu está sempre em evolução, crescendo em direção ao céu. Cresce, cresce sem parar. O bambu, ele tem vários gomos, e tem, às vezes, gomos muito grandes, às vezes, gomos muito pequenininhos. E aparece com a nossa vida, né? Porque, às vezes, você está num momento de grande expansão, crescendo, estudando, fazendo um monte de coisa, viajando, aprendendo, e, de repente, do nada, você vê que muita coisa... Ai, preciso pensar nisso tudo de novo. Aí você se retrai. São os gomos pequenininhos, né? Aqueles momentos de introspecção. Enquanto aqueles outros gomos grandes são os momentos de grande crescimento interior e exterior, e não para de crescer nunca. O bambu está sempre em direção ao céu. Isso mostra que o reikiano está sempre em evolução. Uma outra característica do reikiano é baseado num dos 5 princípios do só por hoje sou honesto. O reikiano é honesto em tudo que ele faz, que ele fala e como ele age. Senão ele não é reikiano. Eu acho que o reikiano, ele tem essa semente da honestidade dentro dele, que foi plantada quando ele aprendeu os 5 princípios. Porque ele foi desperto para tudo isso. O mestre ensinou para ele os 5 princípios, ele aprendeu que ele precisa ser honesto. Com as palavras, honesto nas atitudes, honesto na sua forma de viver, de se relacionar com as pessoas, né? Isso eu acho super importante, porque as pessoas hoje em dia estão com uma certa crise de honestidade. E basear a vida numa filosofia de honestidade é muito importante, porque é a tua melhor herança que você vai deixar para os teus filhos e netos. Né? É bonito ser honesto, mas não é só honesto para os outros verem, é honesto com você mesmo. Tá? Fazer as coisas honestamente, até quando os outros não estiverem olhando. Isso é muito importante. O Reikiano é um canal perfeito para energia primordial cósmica. Gente, é muito legal, porque no interior, nas cidadezinhas pequenas, eles usam muito taquara para fazer condução de água, porque lá não é todo lugar que tem uma casa de material de construção e tubos e conexões tigre para colocar. Então a gente precisa fazer as coisas como pode. Minha família vem de uma origem muito simples e na fazenda meus tios usavam taquara, que é um bambu grosso, grande, e que ele é vazio também. Aí eles pegavam aqueles galhos enormes de taquara, aqueles taquaras imensos, cortavam no meio e faziam conexões para trazer a água que vinha das fontes da serra, né? Então, como os bambus ocos, são vazios, eles mostram que a nossa mente precisa permanecer vazia e pronta para novos aprendizados. A gente tem que aprender a esvaziar a nossa mente e jogar fora, se desapegar de mágoas, ressentimentos, vaidade, orgulho, ego,
Para quê? Você não vai levar nada dessa vida. Ideias pré-concebidas ocupam espaço na nossa mente. Tá? É que nem um computador cheio, HD lotado, não aprende mais nada, não ensina mais nada. Então, para você ser um canal perfeito de energia primordial cósmica, você tem que estar sempre com esse canal limpinho. E para manter ele limpo, você tem que se desapegar de muita coisa e não usar drogas, não se alimentar bem, dormir bem, praticar exercício, estar com o corpo muito saudável, porque o reikiano depende do corpo dele, da energia aqui em perfeito estado, para ajudar quem precisa, tá? Por isso que o reikiano disciplinado, que se auto-aplica todo dia, que se cuida, ele é um canal perfeito de transporte de energia primordial cósmica, que ele transforma em energia aqui para reikiar quem precisa, tá bom? E por último, a gente aprende que uma aplicação de reiki é como um bambu, simples e útil, tá? O bambu tem galinhos simples, folhinhas pequenininhas que até inspiram uma forma de meditação, que é desenhar e pintar sumie. É muito bonito. Quem quiser aprender, tem na Fundação Mokichi Chocada, tem cursos. Ele mostra que ele não tem gavinhas, ele não gruda na parede, ele não tem apegos. O bambu, ele tem galhos simples, não aqueles galhos gigantescos procurando sobrepor todos e sempre... Não, o bambu é muito suave, muito simples, muito delicado. Essa simplicidade impressiona. Tem gente que é apaixonado por bambu. Eu, por exemplo, adoro. Com ele, a gente aprende a ser simples e muito útil quando a gente é requisitado. Quando uma pessoa precisa de você, mesmo que ela não peça, às vezes você se oferece e fala, olha, eu posso te ajudar de alguma forma? O ouvir, o acolher, o abraçar é muito importante. O bambu nos dá grandes lições. O reiki nos ensina a viver melhor. O reiki, gente, não é para ser usado no momento em que você está desesperado, precisando de alguma coisa. Ele é para ser aprendido desde sempre, para você poder compartilhar e saber viver melhor essa tua passagem nesse plano espiritual, né? Então, aprendam a cultivar reiki, aprendam um pouco, procurem um bom mestre de reiki, procurem aprender reiki. Reiki é uma filosofia de vida e um método de cura natural, que cura a você mesmo e a quem precisa, tá bom? Grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e em breve eu vou postar mais aulas sobre reiki.